Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, a gente tem uma situação de uma fotografia estreboscópica. E quando a gente tem, esse tipo de fotografia, significa que a gente vai ter uma sequência de Galileu. O que é uma sequência de Galileu? Tem aula na plataforma, tá? Mas é basicamente o seguinte: são vários pontos, é o mesmo corpo e são registrados vários pontos que esse corpo ocupa ao longo do movimento dele. Então, esse corpo começa aqui em cima e conforme ele vai caindo, ele vai ocupando essas posições. E o intervalo de tempo entre cada uma dessas posições que ele ocupa é sempre o mesmo. Então, o intervalo de tempo que ele demorou para vir daqui para cá é o mesmo. O intervalo de tempo que ele demorou para vir daqui para cá é igual ao intervalo de tempo daqui e assim por diante. Ali no enunciado, ele fala que o intervalo de tempo entre cada imagem é de 0,10 segundos. Então, aqui ele demorou 0,1 segundos para percorrer esses 2 centímetros. Aqui ele demorou 0,1 segundos para percorrer esses 6 centímetros. Aqui ele demorou 0,1 segundos para percorrer esses 18 centímetros e assim por diante, tá? Então, sempre demora o mesmo tempo para percorrer essa distância entre dois pontos. Conforme aqui o plano inclinado é o mesmo, então a aceleração a qual ele vai estar submetido é a mesma. Então, se a gente tem intervalos de tempo iguais com a mesma aceleração, a gente vai ter o que a gente chama de sequência de Galileu, que é assim, ó, partindo do repouso, Primeiro espaço ele anda x, depois ele anda 3 vezes x, 3 vezes 2 é 6. Depois ele anda 5x, 5 vezes 2 é 10. Depois 7x, 9x, 11x, sempre os números ímpares, tá? Então aqui, ó, fotografia estreboscópica implica ser uma sequência de Galileu que tem sempre o mesmo intervalo de tempo entre duas posições consecutivas, que pode ser qualquer intervalo de tempo. Nesse caso ali foi 0,10 segundos. A sequência de Galileu vai ter que ter velocidade inicial nula e sempre a mesma aceleração. E as distâncias percorridas é x, 3x, 5x, 7x, 9x e assim por diante. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A primeira coisa que a gente pode calcular é a aceleração que vai existir. A aceleração, como esse bloco ele só foi largado, ele tem velocidade inicial nula, então o que ele vai ter aqui vai ser a aceleração provinda da gravidade. Mas como assim a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade relacionada com a força-peso, ela está sempre apontando aqui para baixo, assim como a força-peso também tá. Mas como a gente tem o plano inclinado, a gente pode fazer a decomposição da força-peso. E da mesma forma que a gente faz a decomposição da força-peso, a gente pode fazer a decomposição da aceleração da gravidade. Então, essa gravidade ali vai ter uma componente horizontal que a gente pode chamar de Gx e vai ter uma componente vertical que a gente vai chamar de Gy. Então, da mesma forma que você vai ter aqui a força-peso e as suas componentes, a gente também tem isso para as acelerações, tá? Essa aceleração aqui vai acabar se anulando com a aceleração produzida pela força normal, e essa aceleração aqui vai ser a força resultante, que a gente pode descobrir aplicando nas fórmulas do movimento uniformemente variado. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse trechinho aqui, tá? Apenas esse trechinho aqui, porque eu sei que a minha velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo, sei que a minha distância percorrida é 2 centímetros, que é a mesma coisa que 0,02 metros, e sei que demorou 0,10 segundos para percorrer esses 2 centímetros. Então, eu venho aqui e aplico, ó, 0,02 metros em 0,1 segundo com V0 igual a 0. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. A posição inicial também é 0, que é de onde o móvel está partindo. Posição final, ele andou 2 centímetros, então 0,02 metros, igual a 0 mais 0 vezes 0,1 mais a aceleração vezes 0,1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui fica 0, fica 0. Em 0,1 ao quadrado, 0,01. O 2 estava dividindo, passa multiplicando, 0,01 estava multiplicando, passa dividindo. 0,02 vezes 2, 0,04, dividido para 0,01 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente já tem a aceleração.
Essa aceleração, se você converte para centímetros, sabendo que 1 metro é igual a 100 centímetros, então 4 metros é igual a 400 centímetros. Então, quando você troca o 4 metros, fica 400 centímetros por segundo ao quadrado, que é a medida da aceleração. Então, a gente pode afirmar que a aceleração do bloco é constante e igual a 400 centímetros por segundo ao quadrado, que você também pode escrever assim, 400 por s elevado a menos 2, que é a mesma coisa que está dividindo, tá? Então, a aceleração 400 centímetros por segundo ao quadrado, você já sabe que a E está incorreta. Aí agora, ó, conforme eu falei aqui para você, a gente tem essas componentes. Da mesma forma que lá na força-peso, a gente sabe que o ângulo feito no plano é o ângulo feito entre a força-peso e a sua componente vertical, vai ser o ângulo feito entre a gravidade e a sua componente vertical. Então, aqui a gente vai ter esse ângulo lá, tá? Eu redesenhei aqui para você, ó. A gente sabe que a aceleração da gravidade é 10 e a gente sabe que essa aceleração Gx é igual a 4. Dessa forma, né, aqui a gente vai ter Gy e entre a gravidade e Gy a gente tem um ângulo A. Como essa daqui vai ser a aceleração na horizontal e essa daqui na vertical, se a gente pega essa aceleração e traz aqui para baixo, a gente consegue formar um triângulo retângulo, porque na horizontal e na vertical forma 90 graus. Com esse triângulo retângulo, né, aqui está o 90 graus, então você pode olhar mais ou menos dessa forma. Então, isso aqui fica a hipotenusa e aqui ficam os dois catetos. Eu consigo calcular o seno de A. Seno de A igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de A igual a 4 sobre 10, que é igual a 0,4. Aí, a gente já consegue eliminar a alternativa C, porque o seno de 30 graus é 1 sobre 2, 0,5. E se aqui o seno deu 0,4, já nos mostra que o ângulo vai ser menor do que 30 graus, porque o seno também é menor. Então, a C está errada também, tá? A partir disso, a gente também pode calcular o valor da altura. Ó, vamos primeiro descobrir qual é o valor disso aqui tudo. Se você somar todas as distâncias que foram percorridas em cada intervalo, você vai ter uma distância de 50 centímetros, tá? Então, essa distância aqui toda do plano é 50 centímetros, que é a mesma coisa que 0,5 metros, tá bem? Então, ó, quando você pensa nesse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa vai ter 0,5 metros. Seno de A, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, fica H sobre essa hipotenusa aqui. Seno de A igual a H sobre a hipotenusa, que é 0,5. Então, seno de A é 0,4, passa o 0,5 multiplicando, isso aqui fica 0,2, que é igual a 20 centímetros, né? A altura é 0,2 metros, que é igual a 20 centímetros, anda 2 casas para a direita. Sendo assim, a gente sabe que essa altura aqui é de 20 centímetros, e daí a gente pode, né, já colocar a alternativa B como a correta, mas continuando a ver as outras alternativas. Para descobrir o comprimento horizontal de D, a gente sabe essa daqui, a gente sabe essa daqui, podemos fazer Pitágoras. H ao quadrado mais D ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado, fazendo já em centímetros, né? 50 ao quadrado igual a H ao quadrado, fica 20 ao quadrado mais D ao quadrado. Isso aqui dá 2.500, é igual a 400 mais D ao quadrado. D ao quadrado, 2.500 menos 400, que é igual a 2.100. Então, a distância D fica igual a raiz de 2.100, que é igual a 10 raiz de 21 centímetros. Ou seja, vai ser diferente de 40 centímetros, né? Se fosse 40 centímetros, D ao quadrado teria que ser igual a 1.600. Então, como D ao quadrado é maior do que 1.600, a gente já sabe que vai ser maior do que 40 centímetros e a alternativa A está errada. E por fim, para calcular a alternativa D, a velocidade média nada mais é do que você dividir a distância total que você percorreu pelo tempo total que você demorou para percorrer essa distância. Então, a velocidade média fica a distância total, que foi 50 centímetros, pelo tempo. Quanto tempo demorou? Aqui demorou 0,1 mais 0,1, 0,2. Mais 0,1, 0,3, mais 0,1, 0,4, mais 0,1 é igual a 0,5. Então, para fazer todo o trajeto, demorou 0,5 segundos. Foram 50 centímetros em 0,5 segundos, que é igual a 100 centímetros por segundo de velocidade média.